tema da nossa apresentação será examinando o paciente com lesão do plexo braquial. Nós sabemos que a lesão do plexo braquial tem se tornado bastante frequente com o advento do aumento do número de pessoas que se locomovem com o uso da motocicleta, mais recentemente, inclusive, das bicicletas também. Isso é um outro nicho de pessoas que estão sendo vítimas dos acidentes de moto. Então, dúvida sempre em relação ao paciente com lesão do plexo braquial é o estadiamento de sua lesão e saber, obviamente, que a grande questão que o paciente quer saber é quando operar. E o quando operar está diretamente ligado às condições clínicas desse paciente, ao que restou dessa lesão do plexo braquial, que ocorre por um mecanismo de trauma, de extensão, com a ruptura aqui de toda a inervação parcial ou total dos nervos do plexo braquial. A grande questão sempre é em relação a ocorrência de uma avulsão, em que há arrancamento de raízes de dentro da medula, ou uma lesão pós-ganglionar, que essa aqui é uma lesão, vamos dizer, mais reconstruível. Nisso, obviamente, nós podemos obter essa informação através de exame, principalmente hoje a ressonância magnética. Mas eu diria que, então, esse é o quadro que a gente quer diferenciar, uma avulsão completa ou uma lesão pós-gânglio, uma lesão pós-ganglionar. E na lesão pós-ganglionar, nós queremos saber, houve apenas um estiramento ou uma ruptura completa? Isso muda todo o planejamento estratégico dessa lesão. Existem vários livros textos, você pode mapear testar cada músculo do membro superior, e com isso construir um mapa para mostrar qual raiz que foi efetivamente comprometida. Então a gente vê, por exemplo, o C6, que ela é responsável por contribuir na inervação de vários músculos. Então, mediante o preenchimento desse quadro, é possível você saber estadiar a lesão. Existem vários fatores que, uma vez identificados no paciente, caracterizam uma lesão de pior prognóstico, aquelas de mais difícil tratamento, menos opções cirúrgicas, como a dor neuropática, a ausência do choque aqui na região supraclavicular, alterações vasculares do sistema autônomo, comprometimento de nervos que saem muito próximos da raiz, é um mau sinal, a gente vai falar sobre isso mais à frente, e o clássico sinal de Claude Bernard Horner, que é aquele em que existe uma queda da pálpebra, a miose, que é a diminuição da íris, e um enoftalmo, quando o olho entra mais para a parte interna. Mas o grande tópico dessa nossa apresentação é avaliar clinicamente esses pacientes, como que nós, médicos ou reabilitadores, podemos avaliar clinicamente, somente pelo exame físico, testando a musculatura, nós podemos inferir sobre o tipo de lesão que esse paciente vem apresentar. Então aqui nós temos, por exemplo, os dois nervos importantes, o dorsal da escápula e o torácico longo. Se vocês notarem, eles saem logo próximos das raízes aqui. Então, são nervos que, se comprometidos, a musculatura relacionadas a esses nervos, você deve inferir ou pensar que talvez tenha tido uma avulsão, já que eles saem muito próximo aqui das raízes. O dorsal da escápula vai para onde? A gente vai ver para o romboide. O torácico longo vai para quem? Para, basicamente, o serrátil anterior. Então, é muito importante essa diferenciação. Nós já falamos, então, da miose, do Claude Bernard Horner, né, que é mostrado, que é um dado de mau prognóstico, ele infere uma avulsão, mas principalmente das raízes inferiores. Nós temos várias apresentações clínicas da doença, desde as lesões altas que incluem C7, e uma lesão pouco comum é o paciente que tem a lesão só de raízes baixas, que é o Dejanir Klump,
de C8 e T1. E temos o membro balante, aquele que não tem função nenhuma. Então, existem as apresentações clínicas de uma lesão completa, uma lesão parcial, que o indivíduo tem uma mão boa, mas não tem a flexão do cotovelo. Importante aqui lembrar que quem forma os músculos que lá na ponta do plexo braquial? São várias raízes. Então, vamos pegar um exemplo. Nervo mediano, ele não é formado só por raízes superiores. Se você for ver, ele recebe contribuição de praticamente todas as raízes. Isso explica por que pacientes que apresentam lesões parciais de C5, C6, muitas vezes têm no nervo mediano. Né? Por quê? Porque ele recebe também contribuições de raízes baixas. Então, lembrar, nervo mais periférico, ele não é formado por uma única raiz. Isso é muito importante na hora que nós vamos examinar os pacientes. Então, isso que caracteriza a necessidade de você examinar todos os músculos para aí sim poder chegar a uma conclusão de quais raízes efetivamente foram afetadas. Inspeção básica, quando você vai examinar um paciente de complexo braquial, precisa pedir para que tire a camisa, para que você possa ver o trofismo muscular. Isso aqui já diz por si só se há uma lesão ou não. Você vê a parte do peitoral, do deltoide, aqui na parte mais posterior, trapézio, contorno do trapézio, o próprio infra e o supra e o infraescapular, é possível ver como eles estão atrofiados. Nesse caso, é um indivíduo normal. Então, trofismo muscular é muito importante, inspeção estática. Lembrar sempre que o nervo espinal acessório é um nervo muito utilizado tanto no tratamento, a presença do trapézio é muito importante. Lembrar, o trapézio é inervado pelo espinal acessório, que não faz parte do plexo braquial. Ele é sim um 11º par craniano, por isso, ele, em maioria dos casos, absoluta dos casos, ele está preservado. Trapézio, que simplesmente é o grande estabilizador da escápula. Então, é um músculo que vai bem desde a nuca até a região das vértebras torácicas e ele tem um importante papel na estabilização do ombro. Então, esse é o teste que nós fazemos, pedindo para fazer uma retração superior do ombro e com isso você vê nitidamente os contornos do trapézio. Como eu já falei anteriormente, o nervo torácico longo vai para quem? Ele vai exatamente para... Aliás, eu pediria que vocês atentassem. Aqui embaixo vocês têm quais, pelas cores, quem contribui para a formação do nervo torácico longo. O nervo torácico longo vai inervar o serrátil anterior. Então, vamos lá. Então, a gente notando aqui, a gente vê o serrátil anterior numa representação esquemática. Ele é o que faz com que o omoplata fique em contato direto com o gradeado costal. Ele é extremamente importante e se na sua ausência você vai ter o evento da escápula alada. Então lembrar sempre do serrátil anterior, um músculo muito importante na estabilização do omoplata e, portanto, do ombro, o omoplata ou escápula, né? Você pode, eventualmente, numa pessoa com uma definição maior muscular, identificar, olhar visualmente o serrátil, e aqui a palpação também, você pode palpar o serrátil logo abaixo aqui da escápula. E nós temos também o dorsal da escápula. Então, tanto o torácico longo como o dorsal da escápula saem muito próximos das raízes, e aquilo que eu já falei anteriormente, uma vez que esses músculos estejam lesados, você pode inferir que há uma grande chance de que houve uma avulsão de raízes. Tá? Então, isso é um dado importante. De novo, olhando o dorsal da escápula, ele é um músculo quase puro, porque ele basicamente recebe contribuição de C5. Né? Aqui nós testando, então, o romboide, tanto maior como menor, que é inervado pelo dorsal da escápula, mediante essa manobra da rotação externa e colocando a mão na nuca. Então, aqui uma representação do romboide. Aí nós vamos mais para distal. Então, vamos lá para o nervo tóraco dorsal, que faz
recebe contribuição aqui de C7 principalmente, mas se você olhar aqui, é principalmente C7, mas também recebe de C6, tá? Então o torácico longo inerva quem? É exatamente o músculo grande dorsal, músculo importante, ele pode ser utilizado em alguns casos para transferências musculares. Como é que eu vou avaliar? Então, um grande dorsal, músculo que está na parte mais inferior lateral aqui do gradeado costal, indo para a região retroabdominal. Então, você vê aqui o grande dorsal, você pode testar de várias formas aqui, palpar o grande dorsal. Eu acho muito importante a palpação do grande dorsal, sempre numa forma comparativa do lado normal com o lado lesado. Então você pode inclusive segurar, pinçar esse músculo e com isso você tem uma ideia da espessura desse músculo, sempre comparado com o lado contralateral. Lembrar que o grande dorsal é um músculo adutor, então mediante uma manobra de adução do braço, você vai ter uma contração desse músculo. Então, isso são manobras importantes e, além de um adutor, ele também é um rotador, ele contribui na rotação interna do braço. Então, é outra manobra que você pode fazer para também identificar o grande dorsal. Seguindo na nossa visão esquemática aqui do plexo braquial, nós temos um nervo muito importante, que é o supraescapular aqui em cima. Recebe basicamente contribuições de raízes altas, C5, C6, e ele é um dos primeiros que emerge aqui na região do plexo braquial. Músculo supraescapular, responsável por quem? Para que tipo de função? Abdução e rotação externa, porque ele inerva quem? O supraespinhoso. Então aqui nós vemos então o supraespinhoso, pelo trajeto dele já dá para imaginar que ele é um responsável principalmente pela abdução. Aqui já vamos identificar também o infraespinhoso, que é um rotador interno, mas isso nós vamos falar mais à frente. Então nós temos o supraespinhoso aqui e o infraespinhoso, todos eles inervados pelo supraescapular, tá? Aqui nós vamos ter, então nós temos um dado importante, o supraescapular é um músculo que inerva tanto músculo que abduz como roda externamente. Tá? Então é um nervo bastante importante na dinâmica, principalmente do ombro. Nós temos aqui o músculo cutâneo que sai aqui, então, da região praticamente do fascículo lateral, né? Olhando aqui embaixo, você vê que ele recebe uma contribuição de várias raízes, C5, C6, tá bom? Principalmente C5, C6. Esse é um músculo um nervo que normalmente está cometido nas lesões de altas, C5 e C6, por motivos óbvios. Você vê que ele recebe contribuição basicamente dessas raízes. Músculo cutâneo, responsável por quem? Pela inervação da musculatura flexora do cotovelo, bíceps e a parte, né, que é o grande responsável pela flexão do cotovelo, tá bom? Bíceps e o braquial são os grandes flexores aí do cotovelo. Então, nós vamos testar, obviamente, a flexão do cotovelo. Então, lembrar que ele é responsável pela inervação do bíceps braquial e do braquistilo radial. Então, o braquistilo é menos importante na flexão, mas tem seu papel também, contribui no movimento da flexão. Lembrar que o bíceps, ele é um grande supinador do antebraço, né? Um potente supinador, mas também atua na flexão do cotovelo. Então aqui nós vemos então o bíceps, as suas duas porções, recebendo então a inervação do músculo cutâneo, tá? Que perfura aqui o trapézio, e tanto o bíceps como o braquial são inervados então pelo músculo cutâneo. Então vamos ver outro nervo, o nervo axilar, que vem, vamos olhar de novo o esqueminha, vem lá de C5, C6, olha só. C5, C6 é muito comum, então, no paciente que tenha uma lesão alta, C5 e C6, ele ter um acometimento do axilar. Então, você vai ver o que? Uma hipotrofia muscular na região do axilar, do deltoide.
né, o axilar, inerva principalmente o axilar, e também um outro, que é o rotador externo, que é o redondo menor. Então, são dois músculos muito importantes da gente lembrar. Então, nós vemos aqui testando o deltoide, a gente pode ver pelo contorno se há uma atrofia ou não, testar a retropulsão, antepulsão e a abdução, são as funções que ele exerce. Aqui nós temos, então, uma figura esquemática aqui do deltoide, e lembrar que, então, o axilar inerva dois músculos, principalmente. É o deltoide, que é um abdutor, a gente já viu anteriormente, e o redondo menor também. O redondo menor, que é responsável, que é o quê? É um rotador externo do braço, tá bom? Então, isso é muito importante lembrar disso. Vamos seguir aqui, então, na nossa visão esquemática. Nós temos aqui o escapular superior, o subescapular inferior, que são que vão inervar quem? Exatamente um rotador interno, chamado subescapular. Então, rotador interno, tá? Então, nós vemos aqui o subescapular aqui, e também o grande dorsal, tá? O redondo maior, desculpa. Tá? Então, são músculos rotadores, são os rotadores internos. Então, subescapular e o redondo maior. Então, aqui nós vamos agora para a parte do referente ao peitoral, que tem duas porções, uma porção lateral e uma porção medial. O que tem de interessante no peitoral? Se você notar no paciente de plexo braquial, quase todos têm um pouquinho de peitoral. Por quê? Porque ele recebe contribuições tanto de raízes altas como de raízes baixas. Ou seja, precisaria que houvesse uma lesão completa do plexo braquial para você denervar completamente o peitoral, no nervo peitoral. Então, isso é um dado interessante de observar. Tá? Ele recebe contribuições de raízes superiores e inferiores. Então, vamos ver o que faz o peitoral menor. O peitoral maior, ele faz a rotação interna do membro, como a gente está observando. Então, aqui o peitoral, um músculo bastante extenso aqui, com a sua inserção na porção anterior aqui do húmero. Então, por isso que ele atua como rotador interno. Vamos lá para o nervo radial. Nervo radial, ele é proveniente da onde? Ele é proveniente exatamente aqui está uma representação equivocada aqui, que seria o nervo radial. Então, nós temos aqui o nervo radial proveniente da corda posterior, ou seja, do fascículo posterior, e esse nervo ele vai ter um papel muito importante na extensão tanto do antebraço, na extensão do punho e dos dedos. Então, ele recebe contribuição de vários componentes. Então, não raro, em lesão do plexo braquial, você vê um acometimento parcial tanto do tríceps como dos extensores do punho e dedos, e em algumas situações até uma situação pouco clara para a gente, que seria aquela em que o indivíduo tem a extensão do cotovelo, mas não tem a extensão do punho e dos dedos. Isso tem uma explicação, porque o radial recebe contribuição de várias raízes, e, portanto, pode ser que um acometimento de alguma delas limite mais a função do tríceps ou dos extensores do punho e dos dedos. Fato é que nervo radial, a gente vai testar o tríceps, a extensão do cotovelo. Vamos ver também, ele inerva a musculatura supinadora da mão, a musculatura supinadora, os extensores do punho. Então, é muito importante você testar a supinação, a extensão do punho e a extensão de dedos. Todas, e mais especificamente, extensão do polegar. Aqui nós vamos testando a extensão dos dedos, você testa principalmente a nível de metacarpo falângica,
E dando sequência aqui, nós vamos então avaliar o plexo mais distalmente, então vamos ver o nervo mediano. O nervo mediano é outro que é bastante curioso. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que ele recebe contribuição de várias raízes, pelas cores que a gente está vendo aqui. E o nervo ulnar também é um nervo que recebe, também não, que recebe principalmente contribuição de C8 e T1. Então, nervo ulnar, ele vai estar principalmente acometido quando você tiver uma lesão de raízes baixas. Então, é muito importante testar o movimento principalmente aqui da flexão dos dedos. Então, aqui testando, então, o movimento da flexão dos dedos. Palpação, também palpar os flexores do carpo. Então, aqui nós estamos testando o flexor ulnar do carpo. Testar a musculatura que vai para a eminência tenar, no caso aqui, na lesão do nervo mediano, você pode ter a lesão da musculatura da eminência tenar, que é inervada pelo nervo mediano, então é muito importante você testar. Testar todos os flexores profundos, flexores superficiais, dados principalmente pelo mediano. O fato é que, mediante um exame clínico realizado por nós, é muito importante que ele te dá, então, uma dimensão de quais raízes foram acometidas. E a partir do momento que eu tenha cada uma dessas raízes, eu posso inferir sobre a tática cirúrgica que eu vou utilizar. E mais importante hoje em dia, nós temos as opções das neurotizações. Então, principalmente nas lesões mais distais, quando você tem acometimento da musculatura do antebraço, é muito importante hoje você examinar o paciente e saber qual músculo que está ou não preservado. E a partir dessa conclusão que você tiver, é que você vai poder eventualmente usar determinado nervo em detrimento de outros mais importantes. Isso é o que caracteriza a neurotização, que hoje em dia está sendo bastante utilizada na cirurgia das lesões do plexo braquial. Então, tudo isso contribui, então, para que eu possa fazer um planejamento cirúrgico. Então, baseado nessas conclusões e no exame clínico, é que eu vou poder, então, partir para o tratamento cirúrgico desses pacientes. E isso é que vai determinar o sucesso ou não desses casos. Tudo isso passando pelas neurotizações, pelas reconstruções nervosas, a exploração do plexo braquial, tudo isso para cair nesse quadro que eu gostaria de finalizar com vocês, que é, uma vez o paciente tendo a lesão do plexo braquial, as cirurgias, e principalmente as cirurgias nervosas dos nervos, elas devem ser feitas nesse período de até 6 meses, que é o período que a gente chama de ouro, que é quando você tem a oportunidade de tratar a lesão nervosa. Mas, eventualmente, nós podemos avançar um pouquinho mais nesse tratamento até uns 12 meses. A partir de 12 meses, nós devemos considerar mais as cirurgias de transferências musculares ou mesmo a transferência muscular livre. E lembrando, então, que para que eu possa definir a cirurgia melhor, se vai ser uma reconstrução do plexo, se vai ser uma neurotização, se vai ser uma transferência muscular, é muito, muito importante toda essa avaliação que eu apresentei previamente, que é a do exame clínico. E eu tranquilamente posso afirmar que um exame clínico bem feito é melhor do que qualquer exame que a gente possa solicitar. Tá? Então, a parte do exame clínico do paciente com plexo braquial, eu diria que é fundamental. Então, obrigado a todos, espero ter ajudado a tentar entender essa anatomia, como o plexo braquial funciona, principalmente nas situações patológicas, como são as lesões dos nervos periféricos, mais especificamente do plexo braquial. Obrigado a todos.